Livro O Espírito de Habitação, de Andrew Murray, capítulo 26, O Espírito e a Carne. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Filipenses 3 e 4. A carne é o nome pelo qual as Escrituras indicam a nossa natureza caída, alma e corpo. A alma na criação foi posta entre o espiritual, ou divino, e o sensível, ou terreno, para dar a cada um deles o que lhes é devido e guiá-los àquela perfeita união que resultaria no fato do homem alcançar seu destino, um corpo espiritual. Quando a alma cedeu à tentação do sensível, ela se afastou do governo do espírito e pôs a si mesma sob o poder do corpo. Ela se tornou carne, e agora a carne não está apenas ausente do espírito, mas é hostil a ele. A carne milita contra o espírito. Gálatas 5:17. Neste antagonismo da carne com o espírito, existem dois aspectos. Por um lado, a carne milita contra o espírito ao cometer pecado e transgredir a lei de Deus. Por outro lado, sua hostilidade para com o espírito é não menos manifestada em sua busca de servir a Deus e fazer sua vontade. No ceder à carne, a alma voltou-se para si mesma em lugar do Deus a quem o espírito a ligava. O egocentrismo prevaleceu sobre a vontade de Deus. O egocentrismo se tornou seu princípio governante. E agora, tão sutil e forte é que este espírito do eu, que a carne não somente em pecar contra Deus, mas também quando a alma busca servir a Deus, ainda impõe o seu poder. Ela se recusa a permitir que apenas o Espírito lidere, e em seus esforços para ser, entre aspas, religiosa, ela ainda é o grande inimigo que obstrui e apaga o Espírito. É por causa desta falsidade da carne que muitas vezes ocorre o que Paulo fala aos Gálatas. Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? A menos que a rendição ao Espírito seja completa e a espera nele seja contínua em dependência e humildade, o que começou no Espírito muito rapidamente se torna confiança na carne. E o notável é que a princípio poderia parecer um paradoxo, tão logo a carne busque servir a Deus, ela se torna a força do pecado. Sabemos como os fariseus, com sua justiça própria e a religião carnal, caíram em orgulho e egocentralidade e se tornaram servos do pecado. E Paulo indagou aos Gálatas a respeito de aperfeiçoarem na carne o que começou no Espírito, advertindo-os contra a justiça de obras, porque as obras da carne eram tão manifestas que eles estavam em perigo de devorarem-se uns aos outros. Satanás não possui um instrumento mais ardiloso para manter as almas em escravidão do que incitá-las a praticar a religião na carne. Ele sabe que o poder da carne jamais pode agradar a Deus ou vencer o pecado, e que no devido tempo, a carne, que tem ganhado supremacia sobre o espírito, no serviço a Deus afirmará e manterá esta mesma supremacia no serviço do pecado. É somente onde o espírito tem a liderança e o governo na vida de adoração que haverá o poder para liderança e governo na vida de obediência e prática. Se eu hei de negar o eu em meus relacionamentos com os outros, vencer o egocentrismo, temperamento e falta de amor, eu devo primeiro aprender a negar o eu em meu relacionamento com Deus. Ali, a alma, a sede do eu, deve aprender a curvar-se ao Espírito onde Deus habita. O contraste entre a adoração no Espírito e a adoração na carne é lindamente expresso na descrição da circuncisão verdadeira feita por Paulo, a circuncisão do coração, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqueles que adoram a Deus no Espírito gloriam-se em Cristo Jesus e não confiam na carne.
pondo o gloriar-se em Cristo Jesus no centro do verso, como a essência da fé e vida cristã, ele chama a atenção, por um lado, para o grande perigo que o rodeia e, por outro lado, a salvaguarda pela qual o seu pleno desfrute é assegurado. Confiança na carne é aquilo que, acima de tudo, torna o gloriar-se em Cristo Jesus inoperante, e a adoração no Espírito é unicamente aquilo que torna o gloriar-se em Cristo Jesus vida e verdade. Possa o Espírito revelar-nos o que significa gloriar-se em Cristo Jesus. Há um gloriar-se em Cristo Jesus acompanhado por confiança na carne que tanto a história quanto a experiência nos ensinam. Entre os Gálatas, os mestres a quem Paulo se opôs tão fortemente eram todos pregadores de Cristo e sua cruz, mas eles a pregavam não como homens ensinados pelo Espírito, para conhecerem a infinita e toda penetrante influência na cruz, mas como aqueles que tinham tido o Espírito de Deus no início e que permitiram que sua própria sabedoria e pensamentos interpretassem o que a cruz significava, e assim a reconciliaram com uma religião que em larga medida era puramente legal e então carnal. A história das igrejas da Galácia é repetida hoje mesmo nas igrejas que confiam estarem livres do erro dos Gálatas. Note como muitas vezes é dito que a doutrina da justificação pela fé é o ensino principal das epístolas, e a doutrina da habitação interior do Espírito e de nosso andar pelo Espírito é pouco mencionada. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Confiança na carne, em conexão com gloriar-se em Cristo, é confiança na própria sabedoria adquirida. As Escrituras são normalmente estudadas, pregadas e recebidas no poder da mente natural, com pouca ênfase na necessidade do ensino do Espírito. Elas são entendidas com a mesma confiança com a qual os homens conhecem qualquer verdade, por ensino humano e não divino, e na ausência daquela receptividade que espera em Deus para revelar sua verdade. Cristo, pelo Espírito Santo, é não somente a sabedoria, mas o poder de Deus. Confiança na carne e gloriar-se em Cristo Jesus são vistos e sentidos em muito da obra da igreja cristã, na qual o esforço e o planejamento humano tomam um lugar mais amplo do que a espera do poder que vem do alto. Nas maiores organizações eclesiásticas, nas igrejas separadamente e na vida interior do Espírito e oração, vemos quantos esforços infrutíferos e repetidos, fracassos são decorrentes deste erro. Não há falta de reconhecimento de Cristo como nossa única esperança e nem falta de dar-lhe o louvor que lhe é devido. Toda confiança na carne torna tudo ineficaz. Deixe-me perguntar novamente se não há muitos de vocês que buscam uma vida de plena consagração e bênção e que descobrem que o que temos mencionado aqui é o segredo de seu fracasso. Ajudar aqueles que têm descoberto isto é verdade. É um dos meus primeiros objetivos em escrever este livro. Quando em uma mensagem, conversa ou oração particular, a plenitude de Jesus foi exposta a você com a possibilidade de uma vida santa, sua alma sentiu que tudo isso era tão maravilhoso e simples que nada poderia retê-lo, e talvez quando você aceitou o que foi visto ser seguro e acessível, entrou em uma alegria e poder que antes lhe eram desconhecidos, mas isto não permaneceu. Algo estava basicamente errado. A sua busca pela causa do problema foi em vão. A razão que foi dada pode ter sido que a sua rendição foi incompleta, ou que sua fé não era genuína, e ainda assim, sua alma lhe assegurava de que estava pronta para desistir de tudo e confiar em Jesus para tudo. Sua alma quase se desesperava em uma perfeição impossível. Se perfeita consagração e perfeita fé fossem a condição da bênção, sua alma quase se desesperava de uma perfeição impossível se perfeita consagração e perfeita fé fossem a condição da bênção. E a promessa tinha sido que seria tudo tão simples, a vida perfeita para o pobre e o fraco. Ouça, o ensinamento da palavra de Deus hoje. Foi a confiança na carne que confiscou o seu gloriar-se em Cristo Jesus. Foi o eu fazendo o que somente o Espírito pode fazer. Foi a alma tomando a liderança na expectativa que o Espírito apoiaria os seus esforços, ao invés de confiar no Espírito Santo para fazer tudo e então esperar nele. Você seguiu Jesus sem negar o eu. Olhe novamente para o nosso texto. Paulo nos aponta a única salvaguarda contra este perigo.
Nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Aqui estão os dois elementos da adoração espiritual. O Espírito exalta Jesus e humilha a carne. Se nós desejamos verdadeiramente nos gloriar em Jesus e tê-lo glorificado em nós, se queremos conhecer a glória de Jesus em nossa experiência pessoal, livres da ineficácia que marca os esforços da carne, devemos aprender o que é adoração a Deus no Espírito. Eu apenas reitero que este é o propósito deste livro, manifestar como verdade de Deus a partir de sua bendita palavra. Glorie-se em Cristo Jesus pelo seu próprio Espírito. Glorie-se nele como o glorificado que batiza com o Espírito Santo. Em simplicidade e descanso, creia que ele lhe deu o seu próprio Espírito para viver em você. Medite nisto, creia em sua palavra concernente a isto, até que sua alma se curve em temor reverente perante a Deus, na verdade gloriosa. O Espírito Santo de Deus habita em você. Renda-se à sua liderança, sobre a qual temos aprendido não ser somente nos pensamentos ou na mente, mas também na vida e na disposição. Renda-se a Deus para ser guiado pelo Espírito Santo em toda a sua conduta. Ele é prometido para todos aqueles que o amam, que amam a Jesus e o obedecem. Lembrem-se, qual foi o objetivo principal de sua vinda? Restaurar a parte do Senhor aos seus discípulos. O partinte do Senhor Jesus aos seus discípulos. Não vos deixareis órfãos, disse Jesus. Voltarei para vós outros. Você não pode se gloriar em um Jesus distante do qual está separado. Quando tenta fazê-lo, isto requer um grande esforço. Você precisa da ajuda da carne para isso. Você só pode se gloriar em um Salvador que é presente, a quem o Espírito Santo revela em você. Quando ele o faz, a carne é rebaixada, os feitos da carne são mortificados. Toda a sua prática de fé deve ser: eu não tenho confiança na carne. Glorie-me em Cristo Jesus, adoro a Deus no Espírito. Amado crente, tendo começado no Espírito, você deve continuar no Espírito. Cuide-se de tentar aperfeiçoar a obra do Espírito na carne. Deixe que a não confiança na carne seja o seu grito de batalha. Permita que uma profunda desconfiança da carne e temor de entristecer o Espírito por andar na carne guarde humildemente diante de Deus. Ore a Deus pelo Espírito de revelação, a fim de que você possa ver Jesus como seu tudo e ver como pelo Espírito Santo a vida divina pode tomar o lugar de sua vida. E Jesus ser entronizado como protetor e guia de sua alma. Bendito Deus e Pai, agradecemos-te pela maravilhosa provisão que tu tens feito, para que teus filhos se aproximem de ti, gloriando-se em Cristo Jesus e adorem-te pelo Espírito. Conceda-nos, pedimos que assim possa ser a nossa vida e serviço cristão. Pedimos-te que nos mostre claramente quão grande barreira para tal vida é a confiança na carne. Abra nossos olhos para este laço de Satanás, que possamos todos nós ver quão secreta e sutil é a tentação, que facilmente somos conduzidos a aperfeiçoar na carne o que começou no Espírito, que possamos aprender a confiar em Ti para operar em nós pelo Teu Espírito Santo, tanto o que ser quanto o que fazer, aquilo que é o Teu bom prazer. Ensina-nos também, oramos, a conhecer como a carne pode ser vencida e o seu poder quebrado. Através da morte de teu amado Filho, nossa velha natureza foi crucificada. Que possamos considerar tudo como perda para sermos conformados à tua morte e conhecer o poder de uma vida guiada pelo teu Espírito Santo. Amém.